Nosso irmão aí, William, teve imprevisto, não pôde estar aqui, então coube a nós, Departamento da Família, essa responsabilidade de estar trazendo a mensagem do Senhor. Bem, já quero agradecer ao meu esposo a oportunidade, ao nosso pastor e a toda a igreja, bem? E assim que foi feito para mim esse convite, essa oportunidade, o Senhor deu a palavra para mim, trazer para a igreja e ministrou também a mim. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico Lucas, capítulo de número 7. Aleluia. Lucas, capítulo de número 7. Vamos estar lendo o versículo 11 em diante. Amém? Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? Pode se aceitar, glorificando e exaltando ao nosso Deus. Amém? Amados irmãos, estamos aqui então com a palavra do Senhor, segundo escreveu para nós aí o evangelista chamado de Lucas. Quando olhamos para o evangelho de Lucas, vamos ver que Lucas foi um cidadão humano privilegiado da história, porque Lucas, ele ali vai escrever para o povo ali que não era judeu, um povo que era gentil. Lucas, ele não esteve no círculo de amizade de Jesus, mas Lucas, ele se converteu e ele era então moço de Paulo, ou seja, Lucas acompanhava Paulo em suas viagens aí missionárias. E cresce na história, quando vamos estudar o livro de Lucas, que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Lucas vai começar então a coletar na história ali a respeito de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai tentar então colocar a história em ordem cronológica, e ele vai então endereçar o Evangelho de Lucas ao seu amigo chamado aí Teófilo, e depois outras igrejas da região vão ler aí, segundo escreveu Lucas. Quando olhamos para o Evangelho de Lucas, vamos ver que Lucas, como bom médico, Lucas era detalhista, ou seja, Lucas analisava a situação, Lucas, ele analisava a circunstância. Quando olhamos para aqui o capítulo 7, a qual Lucas vai escrever, vamos ver que Jesus, então, ele havia sido pano de fundo por trás, levado para o deserto para ser tentado. E assim que Jesus, ele entra ali para o deserto, ele sai vitorioso, porque pelo Espírito ele foi impelido ao deserto, e com a palavra de Deus ele vai sair vitorioso. A palavra diz, logo que nós vamos ver em Lucas 4, que Jesus então, ele vai para Nazaré, e quando Jesus chega lá em Nazaré, Jesus ali aonde vivia a sua família, aonde era o vilarejo
ali. Nazaré é o local aonde Jesus morava. Quando vamos estudar sobre Nazaré, Nazaré significa ramo, Nazaré significa rebento. Quando olhamos para Nazaré, vamos ver que o próprio Natanael disse: há alguma coisa vinda boa de Nazaré? Porque se olhava para Nazaré e só se via prostituição, se olhava para Nazaré e só se via degradação, se olhava para Nazaré e só se via pessoas de má índole. Essa era a história da cidade de Nazaré. E Natanael, como homem que não há dono, vai dizer a palavra do Senhor, mas foi de Nazaré, aleluia, que veio Jesus o ramo, que veio Jesus o rebento, porque muitos olhavam para Nazaré e achavam que de lá, devido à fama de Nazaré, não sairia de nada de bom, mas foi de lá que veio o ramo, foi de lá que veio o rebento. Decanta labada, sube a Cristo Jesus, aleluia, de Nazaré, aleluia. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Decanta labada, sube. Foi de Nazaré, onde ninguém dava nada, que veio a salvação. Foi de Nazaré, decanta labada, sube, que veio o nosso Senhor. Foi de onde ninguém dava nada, que Deus levantou. Decanta labada, sube, de uma mulher simples, uma mulher cheia da graça de Deus, colocou nela, através do seu Espírito Santo, o rebento, o ramo, a raiz de Jessé, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Talvez muitos olham para a tua família e para a minha família e diz: algo bom, será que tem algo bom ali? Talvez olham para a história da nossa família e não tem coisas tão boas assim para te dizer, mas eu quero te dizer, não importa a palavra de quem diz, o que importa é o que Deus enxerga, o que importa é o que Deus fala, o que importa é o que é para Deus. Talvez estão olhando e dizendo: não vai ter nada lá, não vai sair nada de ali, não tem nada de Deus naquela casa, naquela família, não é Deus que colocou ali. Mas eu digo para você, da onde ninguém vê, Deus está vendo, da onde ninguém vê, Deus está vendo, da onde não tem nada ali, vão dizer que Deus não tem nada ali naquele lugar, naquela família, naquela casa, com aquelas pessoas. É de lá que Deus vai levantar. Eu creio nesta noite, tem muito ex aqui, mas tem ex aqui, talvez julgam o teu passado, julgam a tua atitude, mas não se importa, porque Deus tem outro julgamento ao teu respeito. E para Deus, a tua casa, a tua família, para Deus, a tua vida é nação santa, sacerdócio real, povo eleito, nação escolhida para ministrar diante do Senhor. Eu não sei como está a sua expectativa em relação à tua família nesta noite. Eu não sei qual é a sua expectativa em relação ao teu filho, ao teu marido, ao teu esposo, à tua parentela. Eu quero dizer para você, a sua expectativa tem que estar em Deus, os teus olhos têm que estar em Deus, o seu coração tem que estar aberto para Deus, porque na tua casa Deus vai levantar profeta, Deus vai levantar pregador, Deus vai levantar pastor, Deus vai levantar evangelista, Deus vai levantar com dom, Deus vai levantar para o nome dele ser honrado e ser glorificado. Jesus, irmão, ele vai chegar lá em Nazaré, e quando ele sai deserto, ele vai direto para a sinagoga. O que era a sinagoga? Era onde se pregava a
palavra de Deus. Eles ouviam falar os 5 livros ali escritos por Moisés. Então Jesus vai se sentar na sinagoga, e isto era no dia de sábado. Os judeus, eles estudavam a palavra, o Antigo Testamento, todos os dias. Todos os dias os judeus estudavam o Antigo Testamento na sinagoga. E no sorteio, a leitura naquele dia vai cair sobre Jesus. E a palavra diz que Jesus, então, ele vai ler, aleluia, segundo escreveu Isaías, capítulo 61, versículo ali do 1 até o 21. Jesus vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ai, decantarabadasturiandarabadai, e ele me ungiu, decantarabadassou, para trazer as boas novas. E quando Jesus acaba de ler essa palavra, todo mundo vai começar a dizer: mas como assim? Como ele vai se dizer o Messias, sendo que ele vem de Nazaré? Como se ele vai se dizer o Messias, sendo que ele é carpinteiro? Como ele vai se dizer o Messias se eu conheço o pai dele, José? Eu conheço Decantarabadassúbia, ali eu conheço a mãe dele, eu conheço como ele se diz, aleluia, ali o Messias, como ele se diz ser o Messias, sendo que ele vem de Nazaré. Irmãos, quando nós vamos olhar, então, vão olhar para Jesus e vão dizer assim: ai, vão começar a rejeitar Jesus. Sabe por quê? Eles esperavam alguém com poder. O povo judeu estava ali subjugado. Eles esperavam um judeu, aleluia, revolucionário como Messias. Mas Jesus, ele não veio para abrogar a lei, mas Jesus, ele veio para cumprir a lei. Irmãos, até Jesus, ele foi rejeitado. Então não se preocupa, vão rejeitar a tua chamada, vão rejeitar o teu ministério, vão rejeitar a tua família, vão rejeitar a tua casa, vão rejeitar a presença de Deus na tua vida, vão rejeitar, mas não se preocupa, porque o Espírito do Senhor está sobre ti, e ele continua te levantando todos os dias para você levar as boas novas. Não se assuste, não se espante, não se intimide, não se assombre. O Espírito Santo de Deus está sobre ti, e ele te ungiu, te levantou no meio da tua família, no meio da tua casa, no meio da tua parentela. Ele te ungiu, te levantou para você levar as boas novas e dizer dentro da tua casa: Jesus ainda cura, Jesus ainda salva, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, Jesus ainda debandarabadai, tira do monturo necessitado e assenta ele sobre príncipe. Jesus ainda ressuscita morto, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus ainda, se morrer, debandarabadai, ele leva para morar no céu. Debandarabadai, irmãos e irmãs. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus é o mesmo ontem. Jesus é o mesmo hoje. Jesus é o mesmo eternamente. Quando Jesus, ele escuta falar tudo aquilo dele, ele vai dizer: sabia que vocês iam dizer, médico, cura-te a ti mesmo. Sabe por quê? O profeta, ele não tem honra da sua própria pátria. Outra vez, como pai e mãe, falamos, hoje que eu sou mãe, eu entendo isso, já fiz isso com a minha mãe, lá atrás falamos, parece que não tem efeito. Quantas vezes, como pai, falamos, parece que saiu o ouvido, pula para o outro. Mas se alguém lá fora fala, tem efeito. O pai que a mãe fala, não tem efeito. Mas se alguém lá fora fala, tem efeito. Então o profeta, muitas vezes, não tem honra na sua própria pátria. Quantas vezes, Decantarabadassúbia, Deus usa a tua vida
ali no teu trabalho, ali na tua faculdade, na tua escola. Usa a tua vida de outro meio, você é ouvido, mas no próprio meio que você está inserido, você ganha discreto, não se preocupe. Isso aconteceu com Jesus também, mas o importante é continuar pregando, o importante é continuar falando, o importante é continuar pregando a palavra de Deus, o importante é continuar olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Irmão, Jesus vai dizer isso, e ele vai dizer assim, eu digo mais: houve grande fome em Israel, e a ninguém o Senhor enviou profeta, enviou pregador, a não ser para uma mulher viúva. E o pior, não era do povo judeu, era uma mulher que era estrangeira, era de outro povo. Houve ali 3 anos e 6 meses sem chover na terra, mas a única qual Elias foi enviada foi ali essa viúva. O Senhor vai dizer, um estrangeiro, filho de Belial, chamado de Naamã, não era judeu, ele foi curado da sua lepra. Havia muitos leprosos em Israel, mas não recebeu a cura como Naamã ele recebeu. Sabe por que não aconteceu, irmãos? Que o Senhor Jesus queria dizer aqui: muitas vezes falta fé na casa para Deus operar o milagre. Muitas vezes falta fé na casa para Deus mudar a circunstância. Muitas vezes falta fé na casa para que Jesus venha operar os milagres que antes ele operava. Antes se entrava na casa, quem entrava mancando saía sem muleta, quem entrava de cadeira de roda saía andando, quem entrava com dor saía são, quem entrava desanimado saía saltando. Sabe por quê? Havia fé na casa, havia fé na casa, havia fé na casa. Tem fé aqui hoje? Tem? Será que tem fé nesta casa de oração? Tem fé para Jesus operar cura, tem fé para Jesus operar milagre, tem fé nesta noite para Jesus operar salvação, tem fé nesta noite para Jesus curar o cego, declarar a banda suga, levantar o coxo, seja espiritual, seja físico. Será que tem fé na igreja do Senhor nesta noite? No meio do povo de Israel não havia. Sabe por que muitas vezes não acontece? O Senhor está trabalhando a nossa fé. E quando o Senhor está trabalhando a nossa fé, a medida para que Ele possa operar, ainda que a fé seja do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor ele espera. Sabe por quê? A fé não é aquilo que nós vemos, mas a fé é a certeza daquilo que nós não estamos vendo. Mas pela palavra de Deus, nós temos a certeza de que vai se cumprir, vai acontecer. Hebreus 11:1 vai mostrar para nós a galeria dos heróis da fé e vai dizer o que era fé. Então faltava fé. O próprio povo escolhido, a própria família escolhida de Deus. Jesus não achava fé no meio da família. Aí sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai sair da sinagoga. Jesus vai então para a cidade de Naim. A palavra vai dizer, quando nós estudamos que na palavra Naim significa prazer, Jesus vai deixar Nazaré, lugar de rejeição. Jesus vai deixar Nazaré, lugar de pouca fé, lugar sem fé. Jesus vai deixar Nazaré, lugar de perseguição. Jesus vai deixar Nazaré, lugar de afronta. Jesus vai deixar Nazaré, que olha para o homem, mas não olha para Deus na vida do homem. Jesus vai deixar Nazaré e vai entrar para o prazer da cidade de Naim, de Bandarabadassou. Jesus não chega de nenhum lugar sem propósito.
E ele chegou em Naim com o propósito. A cidade de Naim estava atônita, porque ali um velório estava acontecendo na cidade de Naim. Jesus vai então sentar à porta da cidade. Irmãos, e quando nós olhamos para a história, estudamos, aprofundamos na palavra de Deus, nós vamos ver que existiam duas portas para então se achegar à cidade. A porta de fora, onde ia para o cemitério, onde se assentava o juiz da cidade e julgava, onde muitas vezes havia um comércio, a porta de fora da cidade. E para a porta de dentro estava a casa das pessoas, das famílias, estava a casa daquela mulher lá na cidade de Naim. Quando nós olhamos então, a palavra vai dizer que Jesus, ele vinha com uma multidão, e aquela mulher também vinha com uma multidão. A multidão que acompanhava aquela mulher era uma multidão de consolo, era uma multidão de choro, era uma multidão de abraço, era uma multidão de uma palavra de sentimentos, meus sentimentos. Era uma multidão que dava uma força humana para aquela mulher naquela situação, porque quando nós olhamos para aquela mulher, ela era uma mulher agora viúva, ela tinha ali o seu filho. Antes ela colocava a expectativa no seu marido, mas o seu marido havia falecido aquele que dava sustento, aquele que ali era o fundamento da família, aquele que era a voz da família, havia padecido, havia ali então morrido. Agora a mulher tinha expectativa no seu filho, colocou os seus sonhos no seu filho. Ela imaginava talvez ali um netinho nos braços, ela imaginava ver o seu filho ali bem sucedido, mas agora o que ela estava vendo eram os seus sonhos, eram os seus projetos sendo ali levado para fora das portas da sua casa, caminhando direto para o cemitério. Os seus sonhos, seus projetos, a sua expectativa estava sendo enterrada, e Jesus estava à porta da cidade. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Essa mulher aqui, observei, segundo a palavra de Deus e na ordem do Espírito Santo do Senhor, essa mulher estava sofrendo um dilema, algo que parece que se repetia na vida dessa mulher. Lá atrás ela chorou, lá atrás ela se entristeceu, lá atrás ela perdeu todos os seus sonhos e projetos em relação ao seu marido, e agora era com seu filho e o demais. Ela não tinha mais ali ninguém. Agora a sua família estava terminada na terra e ela estava fadada a mendigar, porque viúva não tinha voz, viúva não tinha direito nem à herança, viúva perdia tudo ali o que ela tinha e passava a viver daquilo que a sociedade estava. E essa mulher então vai chorando e vai caminhando, e quando ela chega às portas da cidade, ela vai se deparar com Jesus. Irmão, Jesus podia fazer duas coisas: ou Jesus cumprimentava, entrava na cidade e seguia, ou então Jesus afastava e dava espaço para o cortejo passar. Mas a palavra vai dizer, irmãos, que Jesus, ele veio, aleluia, para quebrar protocolo. Porque Jesus, ele não abraça, Jesus não dá condolência, Jesus não abre espaço para passar, Jesus não dá abraço na viúva, mas o sonho morto, o projeto morto, a expectativa morta estava caminhando para ali ser enterrado. Jesus vai dar uma ordem para parar o funeral. Decanta na badaçora e bandarabadá. Sabe o que eu quero dizer aqui? Qual é o sonho seu que morreu? Qual é a expectativa sua que você já nem vê mais? Qual é o projeto que você enterrou? Qual é a multidão que você está dando nesta noite? Porque a multidão que andava com Jesus era diferente, a expectativa era diferente, a visão de sonho era diferente.
virada aqui nesta noite hoje. Aquilo que está morto na minha e na sua vida, Jesus, ele veio dar uma ordem. Aquela circunstância, aquele dilema que continua, que muitas vezes vem uma multidão que arranca choro, dá abraço, dá condolência, mas não tem uma palavra de encorajamento, não tem uma palavra de fé, não tem uma palavra de que Jesus pode mudar a situação. Jesus está chegando com uma multidão diferente. Jesus para o funeral e junto com ele está uma multidão de fé, está uma multidão que crê na palavra de Deus, está uma multidão que crê que pode estar morto, mas que Deus ainda ressuscita, pode estar morto, mas Deus ainda dá vida, pode não ter jeito, mas Jesus é a solução, pode não ter saída, mas Jesus é a porta, pode não ter cura, mas Ele é Jeová, Rafa, o Deus que cura, pode estar em necessidade, mas Ele é o Deus da providência, pode decantar a badasúbia, está no impossível, mas o impossível é coisa para Deus resolver. O impossível na minha e na sua vida é coisa para Deus resolver. Lucas 1:37, não há impossíveis para o nosso Deus. Para o homem, tudo é impossível, porque o homem é limitado, como eu e você, homem e mulher de Deus, somos limitados, mas na força do Espírito Santo de Deus, tudo podemos no poder do Senhor. Note que a mulher estava agora com uma multidão, representava o quê? A força humana, a visão humana. Mas Jesus estava com aqueles que criam no poder de Deus, no sobrenatural do Senhor. Sabe por quê? Força humana não faz nada, só tem força, não tem voz. Mas, aleluia, força do Espírito Santo do Senhor é poder de Deus para a salvação, é poder de Deus para curar, é poder de Deus para libertar, é poder de Deus para salvar, é poder de Deus para tirar do buraco, é poder de Deus para tirar da depressão, é poder de Deus para tirar do desânimo, é poder de Deus para aumentar a fé, fortalecer a fé, é poder de Deus para encorajar. Qual é a multidão que você está andando nesta noite? Qual é a multidão? Irmão, vamos andar como homem e mulher de Deus, vamos andar decantar a badassuba com homem e mulher de joelho no chão, vamos andar como homem e mulher de Deus que vão olhar para o meu sonho morto, para o projeto morto, para o impossível, para aquilo que não tem saída, mas aquele que é de Deus, que é de Jesus, que crê na palavra de Deus, aquela que tem joelho no chão, que ora, que jejua, que busca na palavra de Deus, eles têm uma palavra de transformação, eles têm uma palavra de fé, eles têm uma ótica diferente, uma visão diferente da situação, porque agora não é eles mais que vivem, mas é Cristo que vive neles. Vamos andar nas luzes, irmãos e irmãs. Andais na luz, porque nós somos a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus não tem nada com treva. Crente não tem nada com treva. Treva e luz não se combinam. Então para de abrir o seu coração para quem não é de Jesus. Para de abrir o coração para quem não tem fé. Para de abrir o coração, o segredo para quem não tem uma palavra. Para nessa noite, depois da lavanação, procura o teu pastor, a tua pastora, procura o teu líder, procura homens e mulheres de Deus, porque eles vão dar uma palavra para você de encorajamento. Jesus vai chegar e vai parar o funeral da tua vida, o funeral da tua casa, o funeral da tua família, o funeral na vida do teu filho, na vida da tua filha, o funeral na vida dos teus netos. Jesus vai chegar, dar uma ordem, ele vai mandar parar, levantar a badação. O Senhor, Lucas vai dizer, como bom detalhista, ele vai dizer que o Senhor, ele chega então e ele se compadece daquela mulher.
Sabe por que Jesus, ele é na minha vida e ele é na tua vida? Não é porque nós merecemos. Não é porque nós somos mais que um, mais que o outro, melhor que um, podemos mais que um, mais que outro, não. Somos o que somos, fazemos o que fazemos, é pela misericórdia de Deus na nossa vida, é pelo Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Sabe por quê? Jesus ainda tem compaixão, Jesus ainda, ele se compadece de mim, ele se compadece de você, Jesus ainda se compadece da nossa situação. Nós não merecemos, mas o Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, ele se compadece, porque ele é Senhor. Quando Jesus foi parar o funeral, acho que chegaram e falaram assim: ué, quem que ele acha que ele é? Para parar o funeral. Quem que ele acha que é? O morto já está fedendo, já está prontinho na cama, é só ser levado na cola. Quem que ele acha que é? A palavra disse por Lucas, irmãos. Jesus, ele é Senhor. Sabe o que é isso? Jesus, além dele se compadecer de mim, ele se compadecer de você, Jesus, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Todo o poder foi dado para Jesus nos céus e também na terra. Aquele que está com Jesus, ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Todo o poder que foi dado para Jesus foi dado para nós também. Então, ao nome de Jesus, o nome todo-poderoso, o nome sobre todo nome, o nome que todo olho verá, toda língua confessará, todo olho se dobrar e todo joelho se dobrará, dizendo: ele verdadeiramente é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus, ele é Senhor. Quem que ele é? O Senhor da minha vida. Quem que ele é? O Senhor da minha casa. Quem que ele é? O Senhor do meu ministério. Quem que ele é? O Senhor da minha família. Quem que ele é? O Senhor da vida do meu filho. Quem que ele é? O Senhor da vida do meu marido. Quem que ele é? O Senhor da minha parentela. O Senhor, ele é Senhor. Se ele é Senhor, tudo ele tem poder. Eu não sei o que para você está morto, está perdido, está parado. Eu quero dizer para você, tem uma chave de virada aqui nesta noite, porque quando Jesus chega, ele vai dar uma chave de virada na vida daquela mulher, porque ele é Senhor. Jesus vai chegar e dizer àquela mulher: para o funeral. As palavras vai dizer que todo mundo para, coloca ali o esquife. Jesus vai olhar para aquela mulher e vai dizer: mulher, não chores. Como não vai chorar, irmãos, diante da situação triste? Como não vai chorar diante de um morto? Como que não vai chorar? Irmão, essa palavra que mais a mulher escutou foi: não chores. Só que até então, o não chores que ela havia escutado era o de força humana. Mas agora o não chores que ela ia escutar, ela estava escutando, era de alguém que era Senhor, era de alguém que podia mudar a história, era para alguém que podia mudar o quadro, mudar a situação. Jesus chega, dá essa palavra para ela e vai chegar mudando a história da casa dela, mudando a história da família dela, mudando o quadro da vida dela. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, eu não sei para você o que está perdido, eu não sei o que está arrancando a tua lágrima, arrancando o teu choro, porque o inimigo vem, pastor, tentando arrancar da nossa vida aquilo que Deus prometeu. Mas o Senhor diz para ti, meu pastor, nesta noite, que aquilo que Ele prometeu para ti se cumprirá.
tirar. Aquilo que ele colocou, que você colocou diante dele, ele está entrando com chave de vitória. Ele está entrando com uma resposta. Ele está entrando com a assinatura de vitória. E o nome dele vai ser glorificado, porque ele é Senhor da tua vida, Senhor da tua casa, Senhor do teu ministério, Senhor dos teus projetos. Ele é Senhor. O que está te fazendo chorar? Fecha os seus olhinhos nesta noite e fala para Jesus, fala para o seu coração para ele, fala para Jesus o que é que faz você chorar. Irmão, o inimigo é tão sujo, que ele tem maneira de querer fazer eu e você parar. Ele tem maneira de querer fazer eu e você desistir. Ele tem maneira de querer arrancar a lágrima dos nossos olhos, dizendo que não vai ser, não vai acontecer, não vai dar certo, não tem saída. Mas ele pode dar palavra, pessoas podem dar palavra, mas a última palavra final, ela vem de Deus. Creia nessa noite. O negócio com Deus é de repente. Basta uma palavra de Deus, de repente a tua vida espiritual muda. Basta uma palavra de Deus, Ele é Senhor, de repente o teu ministério muda. Basta uma palavra de Deus, Ele é Senhor, de repente o teu filho muda, a tua filha muda. Basta uma palavra de Deus, a tua casa pode estar rodando, mas Ele vem, põe a mão e coloca tudo no lugar, porque Ele é Senhor. Levanta a mão. Pode estar endividado, pode não estar vendo expectativa, Ele ainda é Senhor, dono do ouro, dono da prata, que tenha prosperidade para dar para o seu povo, porque Ele é Senhor, tudo está no controle dEle, a chave da morte e da vida está no controle dEle, na Badassou. Aquela mulher, eu penso, ela olhou para Jesus e ela sentiu que o negócio com Jesus era diferente. A fala de Jesus era diferente, não era fala humana, tinha um temperinho, tinha uma coisa de Deus. Porque quando Jesus falava, todo mundo ficava assim, ó, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até sobre os ventos Ele é Senhor? Quem é esse? Ele não fala como fala, escriba fala, porque escriba só imita aquilo que ele viu escrito. Ele não fala como fariseu, só decorando, tradicionando, não. Ele fala como alguém que tem graça, alguém do céu, alguém que trouxe o reino de Deus, a nova aliança, é assim que ele fala. Então a mulher que estava chorando, agora vai alegrar o seu coração. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite, não chores. Não chora, debandarabadassou. Não chora, demandarabadai. Tem gente aqui nesta noite, fecha os seus olhinhos nessa noite. Fecha os seus olhinhos, continua ligado na vertical com o céu. Continua ligado com o céu nesta noite. Debandarabadai. Rabadassou, decantarabadassúbia, demantorai, decantarabadassei. Jesus está dizendo para você, não temas, não chores, não te espante, não te assombre, porque eu vou chegar à porta da tua casa, eu vou chegar à porta dessa situação, eu vou chegar à porta da tua filha, do teu filho, eu vou chegar na porta daquele hospital, eu vou chegar na porta daquele cárcere, eu vou chegar naquele lugar e eu vou mudar a história, diz o Senhor. Irmão, Jesus chega e Ele vai mudar o dilema daquela mulher. Quando Jesus chega, irmão, até a tristeza ela salta de alegria. Quando Jesus chega, aquilo que estava morto começa a ganhar vida.
Jesus chega e agora a maldição vai ter que bater em retirada e vai ter que dar lugar para a bênção. Porque onde Jesus chega, a maldição perde espaço. Onde Jesus chega, o inimigo não tem espaço. Onde Jesus chega, só o poder dele que atua. O inimigo não tem poder. Onde Jesus chega, basta clamar o nome de Jesus e ele chega. Basta clamar o sangue de Jesus e ele opera. Basta clamar o nome de Jesus e ele opera poder, levantará batação e opera maravilha, levantará. Não chores. Acho que todo mundo olhou e falou assim, meu Deus, esse homem aí, ele é doido. Esse homem aí, ele é doido. Como que essa mulher não vai chorar? Mas finalmente Jesus, ele vai dar uma palavra que vai mudar a história daquela família. Jesus vai dar uma palavra que vai mudar tudo no lugar. Jesus vai dizer a palavra que ele chega, vai tocar naquilo que estava morto.